verso de número 8, a parte final, diz: e o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo, ou para destruir o que o diabo tem feito. É a parte final ali: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Para isso... Estou quase ouvindo. De novo, 1, 2, 3. Para isso... De novo, para isso... Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode glorificar a Deus por isso? Então isso já é garantia sua. Toma posse, queridos. Isso é palavra de Deus, não é palavra da igreja, não é palavra do pastor, não é palavra de alguém, é Deus dizendo para nós esse segredo. Se a gente não vive isso, é porque a gente não quer. Mas está acessível, está disponível, é teu. Toma posse disso em nome de Jesus. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Então esta é a campanha que nós estamos no mês de abril. Eu não sei se são 2 ou 3 anos que a gente já faz essa campanha. Acho que uns 3 anos que a gente está fazendo essa campanha no mês de abril, que é Quebrando Grilhões. Então é aquele mês, queridos, que nós convidamos você para uma vida mais intensa, de mais jejum, mais oração, mais busca, mais votos e vir para uma virada. Que o mês de abril seja uma virada na sua história. Aquilo que estava travado vai destravar. Aquilo que estava amarrado vai desamarrar. Aquilo que o adversário estava de alguma maneira dominando, ele vai ser destruído em nome de Jesus. É o mês de você romper para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que assim é. É isso que Ele quer para a nossa vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Então toma posse no mês de abril, mas jejue, ore, consagre. Nessa semana, nós e a equipe oramos às 5 da manhã. Estivemos às 5 da manhã reunidos, orando por cada um de vocês que já estão aqui nessa tarde. Ainda que a gente não sabia quem estaria, a gente já estava abençoando aqueles que estariam aqui nessa tarde. Assim também nós jejuamos, tivemos escala de jejum, e nessa semana vamos entrar também com mais oração, mais jejum e mais votos também. E vamos intensificando semana a semana mais e mais de Deus, porque nós queremos mais de Deus, amém? E que a gente saia com mais comunhão, mais intimidade, que a gente saia com mais sede de Deus, mais da presença de Deus, que inclusive é o tema deste ano da igreja. Mais da presença do Senhor. Nós estamos clamando pela presença de Deus, é o tema da nossa igreja. Lembrando também que hoje à noite nós temos uma hora extra com Jesus aqui, que teremos aqui o pastor José Maria, está passando na cidade, então terá um culto extra hoje à noite. Quem puder passar aqui e estiver por aqui, vai ser uma benção. Culto de casais, hoje à noite. Bem, queridos, eu queria primeiro lembrar vocês do contexto do texto que nós estamos lendo. Que a gente pega a parte final, e que coisa linda, né? O Filho de Deus se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo, e a gente vai tomando posse e dando glória a Deus. Mas vamos voltar um pouquinho nesse texto, a partir do verso 1. Olha só, começa assim o texto. Eu estou lendo na NTLH, fica mais fácil para a gente interpretar e chegar próximo do versículo. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, ou do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Então ele começa reforçando a nossa identidade, dizendo, olha como é grande o amor de Deus. E é tão grande que a gente é chamado filho de Deus. Você sabia que você está do lado de um filho de Deus? E você sabia que você é filho de Deus? Você é filha de Deus? E aí ele diz ainda, e de fato somos filhos de Deus. O João está afirmando isso, nós somos filhos de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou filho de Deus.
Essa é a mentalidade que Deus quer construir em nós, queridos. Você quer começar a quebrar todo o grilhão da sua vida? Comece entendendo quem você é. É aqui que a gente começa a construir e destruir. A gente destrói tudo aquilo que o mundo construiu em nós, que o diabo colocou de tarjeta em nós, a gente destrói na nossa identidade. Somos filhos de Deus. Quando a gente é filho, a gente não vive mais pela bênção, a gente vive pela herança. Você entende a diferença? Você não está mais buscando uma bênção, você passa a viver a herança de tudo aquilo que é teu, de tudo aquilo que o Pai tem para mim e para a sua vida. Ele é o nosso Pai. Então, essa é a primeira mentalidade que o texto vai chamando a gente, a realidade de que somos filhos de Deus. E aí ele diz: meus amigos, agora, nós que somos filhos de Deus, mais ainda não sabemos, vamos ser, porém, sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois veremos como realmente Ele é. Então agora ele nos convida a entender que essa consciência precisa ser entendida e vivida. No verso 3 ele diz: todo aquele que tem essa esperança, todo aquele que não só vive como filho, mas espera a completa revelação de filho, porque aqui a gente começa a viver essa paternidade, mas a gente vai viver ela plenamente quando a gente voltar para casa, ou quando ele voltar nas nuvens e a gente for arrebatado, ou quando a gente voltar através da morte, ou através de acabar a nossa vida aqui nessa terra. Então nós vamos voltar para casa, essa é a maior realidade que existe. E ele diz que quando isso se manifesta, então nós entenderemos realmente como ele é. Então hoje nós temos uma versão desta compreensão, mas ela vai se completar quando ele chegar. Então primeiro precisamos entender que somos filhos e entender que essa mentalidade ela é progressiva e que existe um pleno nos aguardando. E que aqui a gente pode viver o máximo, mas não o pleno. O pleno vai acontecer quando ele se manifestar. Você pode glorificar a Deus por isso? Por mais que você já viveu alguma coisa como filho de Deus, ainda tem muito mais para você viver. E quanto mais você viver, você ainda não chegou no pleno. E quando você pensar que viveu demais, aí vai chegar o pleno. E aí você vai entender o que é de fato ser filho de Deus. E aí ele diz o seguinte: se você pensa dessa maneira, se você entende dessa maneira, se você vive dessa maneira, se essa é a sua fé, todo que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como Cristo é puro. Qual é a sua esperança? É essa. Você é filho de Deus? Então ele está dizendo que o filho de Deus, naturalmente, se ele carrega essa esperança, ele também carrega um comportamento. Acaba sendo notório para os filhos de Deus buscarem o quê? A pureza conforme Cristo. Não é, e aí, queridos, olha como o padrão é alto. Não é a pureza como alguém, não é a santificação como alguém, mas é como Cristo, como Jesus. É só o que há de mais puro, só isso. Aquele que não pecou, aquele que não se achou nele engano nenhum, viveu aqui nessa terra e foi 100% Deus, 100% homem e cumpriu a sua missão com excelência. Então ele está dizendo, o padrão é esse. Então a gente não pode viver uma vida dizendo eu sou filho de Deus e a gente se decepcionar com pessoas e aí de repente a gente começar a viver uma vida aquém do esperado de Deus. A gente passa a usar como referência pessoas, e aí pessoas são falíveis. Mas se a nossa referência for Jesus, queridos, aí muda. Porque aí a nossa esperança é continuar se purificando, indiferente se todos não se purificarem, indiferente se a igreja se corromper, indiferente se todos os líderes se corromperem, se toda a religião se corromper, a gente continua com o foco de viver a santidade, se purificando para a glória do nome do Senhor. Essa é a característica dos filhos de Deus, aleluia. E aí ele diz que a constatação é: quem peca é culpado e quebra a lei de Deus, porque o pecado quebra a lei de Deus.
E é importante entender isso porque ele está falando, existem princípios e legalidades no reino espiritual. Você é filho, viva como filho. Agora, se você como filho vive pecando, e o texto aqui eu gosto também dessa tradução, porque ele está dizendo de uma vida que você vive pecando. O cristão peca, irmãos. Peca ou não peca? Peca. A Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz em Apocalipse. O cristão peca. Mas espera aí. O texto está dizendo para nós que quem peca quebra a lei. Quem quebra a lei é pecado. E o pecado não tem nada a ver com Deus. Como é que filho de Deus peca? A diferença, queridos, começa na mentalidade. O cristão, ele peca por acidente de percurso. Ele peca, mas ele automaticamente, quando ele peca, ele entende que ele pecou, ele se arrepende e ele busca mudança. Essa é a diferença de um cristão, de um filho de Deus. Quando ele peca, ele se arrepende, ele pede perdão e ele luta para vencer o pecado. A diferença de quem está no mundo é que peca, advoga a favor do pecado, diz que é normal o pecado, tenta normalizar o pecado e vive no meio do pecado e piora cada dia mais pecando e vivendo, fazendo do pecado a sua prática de vida. Então, a essência e a diferença vital dos filhos de Deus é que eles, quando pecam, isso acontece, não é comportamento. A gente não defende o pecado, a gente não é advogado no pecado, a gente reconhece o pecado, a gente se humilha aos pés do Senhor, imediatamente Ele nos perdoa e a gente agora avança em evitar o pecado, em lutar contra o pecado, e nós estamos nessa trincheira, no exército de Deus, lutando contra o pecado. Nós não negociamos com o pecado, nós lutamos contra o pecado, amém ou não amém? Vale um glória a Deus? E aí ele diz, vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem pecado nenhum. Ele veio também para quê? Para tirar o pecado. Então Ele não veio só para destruir as obras do diabo, Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para acabar com o pecado. Esse também é um propósito do Pai, tirar o pecado. E o pecado, queridos, é a porta onde o diabo constrói as legalidades contra a nossa vida. É aí que muitas pessoas vivem aprisionadas. Doenças decorrem a partir disso. Problemas em todas as áreas do ser humano acontecem a partir disso. Aonde nós muitas vezes damos legalidade através do pecado. E por isso é vital a gente conhecer a palavra de Deus para entender o que é pecado. Que às vezes a gente confunde comportamentos sociais com pecado. Existem coisas, queridos, que por exemplo no Brasil e para a nossa igreja, nós adotamos como um bom costume. É um bom costume, a gente entendeu que isso é bom para vivermos como igreja, como comportamento social, e a gente diz amém, a gente respeita a conduta desta igreja por esse bom costume. Mas isso é um costume. Agora, o que é um costume? No passado tinham alguns costumes como não cortar o cabelo, usar saia, não usar batom e etc, não assistir televisão, não jogar bola e um monte de costumes que existiam no passado. Isso são costumes. Algumas igrejas tinham, outras igrejas não. Agora, doutrina e pecado é bíblico, queridos. Se o Senhor está dizendo que a prostituição é pecado, é pecado. E acabou, pode passar o tempo que for, vai continuar sendo pecado. Matar alguém ou tirar a vida é pecado, a Bíblia diz que é pecado, então isso é pecado. Então, essa diferença, se a gente não conhece a palavra de Deus e não mergulha, a gente não vai entender qual é o jeito de viver a vida para a glória de Deus. E a partir disso, queridos, a gente entende que Ele veio para tirar o pecado do mundo, e Ele diz, assim quem vive unido com Cristo não continua no pecado. Olha só, isso aqui é natural, um filho de Deus
passa a adotar um comportamento onde pecado e eu não combinam. O Filho de Deus diz assim: quem vive unido com Cristo não continua pecando. Antes a gente vivia no pecado e a gente não estava nem aí. Mas agora em Cristo a gente odeia o pecado. A gente não quer saber do pecado. O pecado é para lá, suma o pecado de perto de nós. Porém, quem continua pecando nunca viu e nem conhece Ele. Olha só. Ou seja, ele está dizendo que dá para resolver a questão do pecado no momento em que a gente conhecer a Jesus. Aleluia. Se a gente conhecer de fato, não é conhecer porque ouviu falar, não é conhecer porque alguém disse. Conhecer a Deus é um relacionamento pessoal. É onde você é responsável pela sua vida com Deus. Não é pastor que é responsável, não é líder que é responsável. É eu que sou responsável pela minha vida espiritual. Você é responsável pela sua comunhão com Deus. E é nisso que a gente vai construindo essa identidade, num relacionamento com Deus. E aí a gente vai conhecer quem é Deus. Senão a gente, no máximo, vai conhecer o que os outros dizem que é Deus. Mas Deus quer se revelar a mim e você individualmente. Deus tem um conhecimento coletivo, mas Ele tem um individual, um personalizado para mim e para você. Você pode glorificar a Deus por isso? Aí Ele diz: meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando, pertence ao diabo. O texto é claro, queridos. A Bíblia é clara. Quem continua pecando, pertence a quem? Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E aí ele diz: e o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Então o texto aqui, queridos, que nós pegamos só a parte B dele, ele nos chama a uma responsabilidade de conduta de vida, de jeito de viver, de identidade, como que a gente deve viver a vida. Senão a gente sai por aí dizendo que estamos destruindo obras do diabo, mas vivendo uma vida pela metade. A gente não assume o compromisso com Deus, a gente não toma o nosso posicionamento no reino, a gente não vive o que a palavra está dizendo, vive com um pé aqui e um pé lá fora, e a gente está dizendo que é filho de Deus. O texto está claro para nós: quem continua a prática do pecado, não conhece. Quem continua a prática do pecado está dando legalidade para o diabo. Então, queridos, para resolver esse problema, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para que a gente também não seja enganado com coisas que dizem que é pecado e não está nada na Bíblia, e a gente precisa conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se alimentar. É desse jeito que a gente vai o quê? Conhecendo a Deus. Conhecer a Deus é mais do que conhecer uma igreja. Conhecer a Deus é mais do que estar numa igreja. Conhecer a Deus é mais do que estar cultuando apenas. Conhecer a Deus é uma rotina constante, aonde a gente se alimenta dele o tempo todo. Através de um louvor, através da palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão uns com os outros. Tudo isso faz parte, é doutrina, queridos. Isso não se negocia. Comunhão uns com os outros. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo em Cristo, queridos. Então, se a gente não faz parte do corpo, não precisa falar muita coisa, né? Agora que nós trouxemos esse pano de fundo, eu queria rapidamente levar vocês para Mateus capítulo 6. Então, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de santidade, nós estamos falando de um posicionamento. Em Mateus capítulo 6, Jesus começa o seu sermão da montanha, depois do jejum, depois da sua primeira, de começar o seu ministério com os seus discípulos, e ele começa a falar de coisas poderosas. O sermão da montanha é algo assim extraordinário, maravilhoso. Mas a partir do verso de número 24, ele traz aqui algumas riquezas de atenções para nós, áreas que a gente precisa tomar cuidado. Ele diz assim, no verso 24: um escravo
não pode servir a 2 donos, ou 2 senhores, dependendo da tradução, ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro. Lembra que nós falamos lá, o filho? O filho não consegue viver pecando e em santidade. Então aqui está dizendo a mesma coisa. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Então esse é o primeiro versículo. Se você voltar atrás, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele está dizendo, primeira coisa que a gente precisa entender, nós servimos a algum Senhor. Nós servimos a algum Senhor. Ele não dá 3 opções. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Não tem zona neutra. Não tem meio termo. Ou é uma, ou é outra coisa. E ele diz, ou você está servindo a Mamon, ou você está servindo ao Senhor. E aí, queridos, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico em nós? E entender a quem nós servimos? Ele continua no verso de número 25. Por isso, ou seja, por causa daquilo que ele escreveu em cima, ele está dizendo, por isso eu digo a vocês, não se preocupem, ou não andem ansiosos. Então ele está dizendo agora como que a gente deve andar, e como a gente não deve andar. Primeiro, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Não se preocupem com a comida, com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então aqui, queridos, ele nos convida a um lugar aonde o nosso coração tem que estar. Dizer que a gente confia em Deus, dizer que Ele é o nosso Deus, que é o nosso Pai, dizer que somos filhos dEle, a expressão, sabe, falar é fácil. O problema é viver. E aí a gente encontra um pouco das características de como vive um filho de Deus. E aqui ele está dizendo que uma das coisas que Ele quer resolver em nós é a nossa ansiedade, pelo que a gente come, pelo que a gente vai vestir. Se isso não for, basicamente, as maiores ou a primordial preocupação que a gente tem. E o tempo todo a gente está preocupado com isso, com o que comer e com o que vestir. Por isso trabalhamos, por isso estudamos, por isso construímos, por isso adquirimos coisas. Alguém que está adquirindo uma casa não é só para morar, ele está pensando num futuro mais tranquilo lá na frente. É ou não é? Ele já está pensando lá na frente, vai que amanhã ou depois. E assim ele começa às vezes a fazer uma reserva, guardar, e ele vai construir uma história de vida preocupado com o amanhã. E aí Deus nos convida a viver como filhos. Nos convida a viver num ambiente onde essas preocupações, elas não estão dominando a nossa vida. Elas não são Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é o nosso Pai. E nós somos filhos dele. E aqui começa esse processo de destruição daquilo que está aprisionando a nossa mente. Porque às vezes nós estamos muito mais aprisionados do que a gente imagina. Porque a gente está jogando o jogo como mandaram a gente jogar. E a gente aprendeu a jogar desse jeito. E a gente perde noite de sono. E a gente se desgasta, a gente se investe tudo nisso. E no final das contas a vida vai passando. E daqui a pouco é capaz da gente perguntar, e aí? De que valeu tudo isso? E a vida está passando. E a eternidade é logo ali. Está chegando a hora da gente voltar para casa, queridos. E esse assunto ele é tão importante que eu quero levar vocês agora para Números capítulo de número 11. Para a gente já caminhar para o final. Números capítulo 11. Números capítulo 11 trata do momento onde o povo estava cansado do maná. O povo cansou do maná e eles queriam carne. E começaram a reclamar com Deus por causa da carne. A carne é o quê? Comida. Será que comida é um assunto importante, queridos? Comida fala de sustento, né? Tem muitos prazeres nessa vida, mas comer é um prazer que eu acho que a gente leva para a vida toda, né? Tem alguns prazeres que passam com o tempo, não tem mais a mesma relevância, né?
Tinha um tempo que eu gostava tanto de jogar bola, hoje em dia é mais dor do que alegria para jogar bola. Tinha um tempo que parece que era gostoso fazer algumas coisas que hoje em dia parece que não é tanto, mas comer parece que só vai progredindo só. Antes era bom, agora parece que é melhor ainda. Mas o problema é que se a gente observar, o problema é mais grave do que a gente imagina. Você lembra qual foi o primeiro pecado? Comida. É ou não é? Comeu do fruto. Quantas vezes o povo reclamou por causa de comida? Uma hora por causa da água. O maná que eles estão comendo, que agora eles não gostam mais, também foi fruto de uma reclamação deles. Cadê a comida? E eles ganharam maná. E isso foram provocando a Deus no caminho o tempo todo. Jesus no deserto, ele fica 40 dias em jejum e oração. Qual foi o primeiro teste dele? O diabo veio e o testou aonde? E ele testou aonde para testar o quê? Ele testou com o quê? Transforma essa pedra em pão, comida. 40 dias sem comer, foi lá para testar na comida. E testou isso para testar o quê? A identidade dele. Transforma essa pedra em pão se tu és o Filho de Deus. O primeiro desafio de Jesus era manter a identidade dele e com fome não comer aquela comida. Não transformar a pedra em pão para comer. Deuteronômio capítulo 8, se você for para lá, você vai ver que Deus diz: eu provei vocês no deserto, eu deixei vocês passarem fome, eu testei vocês com água, para quê? Para vocês aprenderem que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa é a resposta de Jesus, quando Satanás diz, transforma essa pedra em pão. Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, aleluia. Isso aqui, queridos, é para destruir cadeias em todas as áreas, porque às vezes é por essa aflição que Satanás joga em nós, dizendo que a gente não é filho, porque a gente não transforma a pedra em pão, que a gente vive virando a noite, virando o dia, tentando resolver equações financeiras. E o comer, e o beber, e o vestir, e as tantas preocupações dessa vida. Eu confesso a vocês, já confessando o meu pecado, que foi por isso que eu só tive 2 filhos, e que hoje eu me arrependo, pensando, eu queria 4, mas daí a preocupação com o financeiro, eu parei no 2. E hoje eu penso, eu deveria ter dado um passo a mais de fé. E a gente, com isso, a gente limita o quê? A mão de Deus. Porque a gente acredita que Deus só pode nos abençoar em 2. Por quê? Será que Ele não poderia em 4? E para isso a gente precisa trabalhar essa fé entendendo que somos filhos dEle. E que Ele é o nosso. Para isso a gente tem um comportamento de vida. E esse comportamento é pecado para lá e santidade é o meu rumo, santidade é a minha direção e eu caminho na direção do Pai. E esse assunto é tão importante porque olha o que acontece em Números capítulo 11. A Simone já falou sobre isso esses dias e eu quero reforçar essa lição aqui porque eu acredito que ela é bastante libertadora. Verso 1 diz, por estarem passando por muitas dificuldades, olha como é que começa o texto. Porque eles estavam passando por muitas dificuldades. Os israelitas começaram a se queixar a Deus. Dependendo da reclamação, da tradução, vai dizer, estavam se queixando de Deus. Não é queixando-se para Deus. É reclamando de Deus mesmo. Dizendo que Deus estava fazendo as coisas de uma maneira errada. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. E o fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então, eles reclamam de Deus, e Deus faz fogo descer naquele lugar, e uma ponta do acampamento foi queimado. Queridos, às vezes as pessoas ignoram o Antigo Testamento como se ele não servisse para nada. Se a gente não lê o Antigo Testamento, a gente não entende o poder da graça. A gente não entende o poder da graça. A gente não entende nem o amor de Deus. Porque Deus é isso aqui, tá? Não adianta você fazer outra versão. Deus não negocia com o pecado. Deus, com o pecado, só tem um compromisso, eliminar o pecado.
porque Ele sabe a desgraça que o pecado faz em nós. O pecado nos destrói. Deus não tem compromisso com o pecado. Você vai ver isso no Antigo Testamento inteiro, como que Ele trata o pecado. E não adianta aqui a gente fazer uma interpretação, não. Deus tem esse tipo de comportamento a respeito do pecado. No entanto, Ele mandou Jesus para destruir o pecado, para que a gente tivesse acesso hoje, e hoje a gente tem acesso por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, aleluia. Por isso você pode levantar a tua mão e dar um glória, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Porque isso que acontecia com Israel poderia acontecer quantas vezes na nossa vida? Quantas vezes Ele podia mandar fogo na nossa casa? Fogo em mim, fogo em você. Sabe por que isso não acontece? Por causa da graça que está derramada, por causa do amor de Deus que está derramado através de Jesus, por causa da cruz, queridos, aleluia. Então a gente precisa olhar para a Bíblia. Ela está dizendo isso, é desse jeitinho aqui que Deus é. Ele não negocia com o pecado. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Vamos para o verso de número 4, verso 4 diz: havia estrangeiro viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar: ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. E aí, queridos, tem o gentio ali, tem os estrangeiros ali, e eles começam a dizer: uma picanha agora, hein? Uma alcatra agora, hein? Churrasquinho agora, hein? Que tá uma brasa agora, pegando fogo. E a equipe hoje está de jejum aqui, né? Você imagina eu falando isso aqui, que a equipe de jejum aqui deve estar salivando até. E aí, queridos, isso inflamou o coração dos israelitas, do povo de Deus, daqueles que viveram coisas extraordinárias com Deus. E eles começaram também a reclamar. E levaram isso até Moisés. E Moisés levou isso até o Senhor. Verso de número 23. Olha o que diz lá. Moisés disse, verso 23 não, verso 23. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Preste atenção, queridos. Preste bem atenção. Olha o que Deus disse para Moisés. Olha o que Deus disse para quem? Para quem? Moisés, irmão. Preste atenção nisso. Será que eu tenho tão pouco poder? Hoje mesmo eu vou provar para vocês. Vou provar para vocês que eu tenho esse poder. Sabe por que Deus disse isso para Moisés? Vamos voltar alguns versículos atrás. Verso de número 18. Deus respondendo à oração de Moisés, pedindo para Deus carne para o povo. Olha o que Deus diz: agora diga ao povo o seguinte: purifique-se para amanhã. Purifique-se para quando? Para quando? Amanhã. Vocês vão comer carne. Dá para dar um glória a Deus? O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam comer carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. E não comerão só um dia, não comerão só 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes. E vocês ficarão com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Olha o problema. O problema não é eles terem orado por carne. O problema é que eles reclamaram ao ponto de se queixar de Deus e de dizer que era melhor estar no Egito, que no Egito tinha coisa melhor. Olha o que a murmuração faz. E aí Deus disse: vocês vão comer, e não vai ser um dia, não vai ser 2, não vai ser 5, não vai ser 10, não vai ser 20, vai ser o mês inteiro que vocês vão comer carne. Aí Moisés disse, no verso de número 21, Moisés disse: estou levando 600.000 homens, e tu dizes que vai dar a toda essa gente carne para comer durante um mês inteiro.
Quem foi que disse isso, irmão? Moisés. Moisés disse para Deus, ele teve a petulância, a coragem de dizer para Deus: o Senhor disse que vai mandar carne amanhã, para o mês inteiro. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, acho que o senhor não fez a conta. Eu peguei a calculadora aqui, talvez o senhor está na correria, então eu preciso atualizar o senhor. Só homens de guerra, eu tenho 600 mil homens. Você sabe o que é 600 mil homens? A terra tem 500 mil habitantes aproximadamente, a serra, só a serra. Os estudiosos dizem que naquela época se contavam os homens, não se contava mulheres e crianças. Então se diz que aqui tinha no mínimo 1,5 milhão de pessoas, no mínimo. Seria toda a grande Vitória reunida num lugar só. Mas os mais, não são nem aqueles que, porque eu estou jogando para baixo 1,5 milhão. Não são nem aqueles que vão muito para cima nem muito para baixo. Os do meio, ele diz que tinha ali pelo menos 2 milhões de pessoas. E outros falam acima de 3 milhões de pessoas. Seja o que for, é gente pra dedéu. Só que o problema é que Moisés acha que em algum momento Deus não sabia disso. Algum momento passou na cabeça de Moisés que ele disse assim: Senhor, o Senhor não entendeu o tamanho do problema. Deixa eu explicar para o Senhor. Será que nós temos esse tipo de trava, irmãos? Será que a gente tem isso, irmão? Será? Quem está falando aqui, irmãos, é Moisés, queridos. Moisés viu o mar abrir no meio. Moisés já tinha aqui comido maná. Eles comiam todo dia maná que caía do céu. Eles iam de manhã para colher o maná e à tarde para colher o maná. Maná só o povo de Israel comeu e ninguém mais. E eles já viviam essa experiência. Eles viram o Egito ser praticamente destruído para Deus tirar o povo de lá. Eles viram coisas extraordinárias. E agora está Moisés dizendo: eu acho que o Senhor não fez a conta. 600 mil homens eu tenho aqui, Senhor. E olha o que ele continua dizendo: onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Aí ele pinta esse quadro tão maravilhoso, né? Ele pinta esse quadro tão grandioso. 600 mil homens. Será que os rebanhos dão conta disso? Os peixes do mar dão conta disso? Não tem lugar para a gente resolver isso. Para amanhã ainda. Você sabe como é que esse povo vivia no deserto? Até esse momento? Eles viviam a teologia do Deus da a quantidade do dia a dia. Eles iam todo dia, pegavam maná e não podiam estocar. Só na sexta-feira que eles podiam pegar 2 porções, para sexta e para sábado. Mas todos os outros dias eles pegavam só a porção do dia. Então a teologia deles até aquele momento é: Deus dá a porção do dia. E aí Deus muda a mentalidade dizendo: agora eu vou dar do mês inteiro. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele faz do jeito dele, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, para mostrar que o poder está em suas mãos, aleluia. Aí, queridos, ele diz: vai ser para o mês inteiro. Moisés não aguentou. O Moisés que viu o mar abrir no meio, o Moisés que viu água sair da rocha, água bate na rocha, saiu água. Ele viu isso. E todo esse povo se alimentava todo dia. Mas de repente agora, quando Deus fala para ele: é desse jeito que eu vou resolver, ele resolve ensinar Deus. Se Moisés é assim, irmão, imagine eu. Imagine nós, como existem áreas para serem libertas, para serem conquistadas por Deus. É por isso que ele está dizendo em Mateus capítulo 6, não andem ansiosos, não andem preocupados. E ele diz mais em Mateus 6, olhe para o lírio, olhe para as aves do céu. E aí ele diz assim, eles não trabalham, e eles não estocam, e eu alimento. Por que Deus mandou essa informação, meu Deus do céu? Se nós sabemos que a gente tem que trabalhar e tem que estocar, será que não é a gente que está querendo ensinar para Deus alguma coisa? Porque ele já disse, não é por causa da força de vocês,
é por causa da minha graça, é porque eu sustento, é porque é eu que abençoo, sou eu que tenho sustentado vocês, aleluia. Essa é a informação que Ele quer mandar para nós. Mas a gente se depara com situações e a gente olha o tamanho do problema, e aí a gente diz, como é que Deus vai resolver isso? Sabe o que é isso, irmãos? Grilhões que precisam ser quebrados nas nossas emoções, na nossa mentalidade, na maneira que a gente enxerga Deus. Sabe por que a gente não vive coisas mais extraordinárias? Porque a gente colocou uma régua e disse que Deus é desse tamanho. E a gente diz isso principalmente quando a gente recebe um diagnóstico. A gente diz isso quando a gente está vivendo dia após dia um problema. Eles estão vivendo dia após dia sem carne. E eles só entendem uma maneira de ter carne. É criando ovelha, é criando gado, é tendo rebanhos. É a única maneira de ter carne. Ou talvez pescando. E Deus surpreende eles, não manda nem carne, que Ele falou que não tem carne suficiente, e não manda nem peixe, para dar pelo menos uma informação. Vou mandar algo que ele nem pensou. Se aquilo que ele pensou não coube na mente dele, eu vou mandar uma terceira opção que ele nem cogitou. E ele mandou ave, aleluia. Tem um pastor que ainda ele diz assim, mandou uma dieta mais balanceada, né? Porque fazia tempo que eles não comiam carne, né? Senão eles iam se acabar na carne do boi. Então Deus mandou uma dieta mais balanceada, uma ave para eles. E olha como é que é o nosso Deus. Ele mandou e disse, amanhã vai chegar. Porque o que Deus está contrastando aqui quando ele diz assim, será que o meu poder ficou menor? É como se ele dissesse para Moisés assim, Moisés, eu enxerguei o tamanho do problema. Realmente, esse problema tem esse tamanho todo. Mas para resolver esse problema, menos poder resolveria. Quer dizer que, diante da tua pergunta, o meu poder ficou menor? Em algumas traduções diz, o meu braço ficou mais curto? É isso? O meu braço ficou menor? Eu perdi o poder no meio do caminho, não estou sabendo? Moisés está mostrando um quadro impossível que não cabia na mente dele, que é um homem que viu coisas extraordinárias. Conversou com Deus em cima do monte. Ele já tinha conversado com Deus, irmãos, em cima do Monte Sinai. E não estava conseguindo entender que Deus poderia fazer aquilo. E aí Deus manda o quê? Manda codornizes. E ele mandou um vento oriente e veio as codornizes. E sabe como é que eles pegaram as codornizes, irmãos? Não foi com flecha, não foi com seta, eles não tiveram trabalho nenhum, elas caíram na terra. Para pegar elas, não tiveram trabalho nenhum, até porque seria muito mais difícil do que pescar. Seria muito mais difícil do que criar rebanho até aquele momento. Aí Deus manda algo surpreendente de forma miraculosa e o milagre é completo. Ele manda elas e derruba todas elas na frente deles. Agora, por causa da incredulidade, senão Deus mandava, quem sabe, com um freezer já empacotado e guardado. Mas pela incredulidade deles, pelo menos agora vocês vão pegar e vão guardar, vão secar e vão fazer alguma coisa. Mas para fazer isso, eram quase 30 quilômetros de codornizes. Quase 1 metro do chão de altura, 90 centímetros aproximadamente a 1 metro de altura do chão. Ninguém levou menos do que 200 a 400 quilos. Levaram 2 dias catando codornizes. Cadê o teu glória a Deus? Você pode não ter mentalidade ainda para entender o que Deus vai fazer na sua vida. Mas pare de ficar olhando para o tamanho do teu problema. E hoje, destrua essa cadeia dizendo, eu conheço o tamanho do meu Deus. Ou pelo menos diga, eu quero entrar na escola de Deus para aprender quem é Deus. O que Deus está fazendo na vida de Moisés é levando ele para um outro nível, para mostrar quem ele é. Deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente finalizar. Deus sabia que eles queriam carne antes que eles orassem? Ele é onisciente, irmãos. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que passa na mente e no coração. Antes que a gente fale, ele já sabe. E por que ele deixou a situação chegar até esse ponto? Porque Deus tem expectativas a nosso respeito. Mas também tem lições para nos ensinar. Deus tem expectativas e Deus tem lições.
As expectativas de Deus é que a gente vá pelo caminho certo, pelo caminho da fé, pelo caminho da oração, pelo caminho da perseverança, pelo caminho da confiança nele. Essa é a expectativa de Deus, e do jeito certo, e chegar ao coração dele. Se você olha para o texto, Moisés vai reclamar com Deus também, dizendo: olha, o trabalho está muito pesado, a coisa está muito difícil. Mas ele falou isso com Deus. O que Deus fez? Reúna aí mais 70 líderes aí que eu vou pegar do Espírito de você e vou mandar sobre eles. Então Moisés vai do jeito certo e resolve do jeito certo. Mas o povo não. O povo começa a dizer: é melhor voltar para o Egito. O Egito é melhor. O que Deus está fazendo não é melhor. Esse caminho é caminho de pecado, irmão. E esse tipo não é um procedimento de filho de Deus. Filho de Deus não vive assim. Temos filhos de Deus aqui nessa tarde. Os filhos confiam no Pai. Imagine nesse Pai celestial. Então o que nós temos aqui, queridos, nesse texto, a oportunidade que eles vão pelo caminho correto. Mas se eles não forem, haverá uma boa lição para eles aprenderem quem é Deus. Mas que Deus vai continuar sendo Deus, isso não tem como errar. Isso não muda, Deus continua sendo Deus. É eu que posso viver a experiência que eu quiser naquilo que eu estiver passando. Então o melhor que a gente tem a fazer aqui hoje, nesse primeiro elo da campanha, é quebrar os grilhões da nossa mentalidade. De uma mentalidade que está aprisionada ao tamanho do problema, uma mentalidade que só sabe olhar para o problema, insolúvel, que não tem jeito, e todo mundo diz que não tem jeito, e a gente está cheio de motivos para acreditar que não tem jeito. Mas ir para um outro lugar, o lugar onde Deus nos convida para ensinar que Ele é todo poderoso, que Ele é Deus, que Ele traz a existência, que para Ele não existe nada impossível, que Ele está disposto, preparado e pode fazer, aleluia. Esse lugar que Ele quer que a gente viva, porque filho vive aí, queridos. Pelo menos o filho sabe quem é o pai, e um bom filho conhece o seu pai. Vamos colocar de pé? Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Venha para frente. Se nós queremos quebrar grilhões, isso acontece no conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Esse texto é trágico do início ao fim. Ainda que tenha todo esse milagre maravilhoso, ainda que esse milagre seja extraordinário, se você terminar o texto, a Bíblia vai dizer que Deus ainda mandou uma mortandade sobre Israel, e muitas pessoas morreram por causa da gula. Morreram por causa da gula, o pecado da gula. E essa gula dominou eles de uma maneira que eles queriam o Egito. Dominou eles de uma maneira que eles questionaram o poder de Deus. Questionaram o agir de Deus, questionaram os caminhos de Deus. Seja gula, ou seja qualquer uma outra vitrine que o mundo está mostrando para nós, a gente tem que tomar cuidado, queridos. Porque parece que não, mas às vezes a gente está murmurando, reclamando, questionando e de uma forma indireta, valorizando mais o mundo do que a obra de Deus. E Satanás é especialista nisso, de nos aprisionar nesse lugar, de ficar o tempo todo mostrando o mundo e querendo nos levar para aquelas comparações. Você não tem isso, você não tem aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, não dá para resolver isso, isso aí não tem solução. Satanás é especialista em fazer isso. Mas nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, para a gente dizer, quando essas vozes vierem, a gente dizer: eu sei quem é Deus. Jó disse: eu sei em quem tenho crido. Sabe quando ele disse isso? Quando ele perdeu tudo, ele perdeu tudo, e ele disse: eu sei em quem tenho crido. É aqui, queridos, que a nossa vida vai ser impactada. É aqui que a nossa vida, a nossa mentalidade, ela vai romper.
onde os grilhões vão cair por terra, porque na história de Jó, fica claro que Satanás queria amarrar a vida de Jó e destruir, pois ele foi derrotado e Deus foi glorificado. E isso passa por uma mentalidade que entende quem é Deus. Então eu quero que você agora feche seus olhos, coloque a mão na sua mente e peça para Deus destruir toda a cadeia, todo o grilhão, toda a prisão, tudo aquilo que está atrapalhando a sua visão espiritual, tudo aquilo que está de alguma forma impactando a sua fé, de alguma forma está impactando a sua confiança, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, o seu prazer em Deus, a sua alegria em Deus, o seu desejo pelas coisas de Deus, o seu momento de ter compromisso com Deus, a sua vida de compromisso com Deus. Coloque agora a sua mentalidade no céu e comece a pedir: Pai, eu quero conhecer mais o Senhor, conhecer menos o tamanho do problema, para conhecer mais a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Eu quero mais de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por mentalidades nesta tarde. Nós oramos aqui desfazendo, Senhor, todo grilhão, toda algema, toda corrente, toda prisão, tudo aquilo que Satanás tem tentado contra a mentalidade, contra a mente, contra a compreensão, contra a sabedoria, contra a visão, Senhor, aquilo que está estagnado, aquilo que está escurecido, aquilo que quem sabe a gente não consegue romper, Pai, e está, Senhor, atrapalhando a gente ter mais comunhão, mais intimidade, mais fé e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, esta é a campanha do romper, de quebrar grilhões, Senhor, na mentalidade, nas emoções, aonde estiver, no campo da nossa fé, em nome de Jesus, Pai, que esta seja uma tarde libertadora, de romper, de crescer, de abençoar e viver o extraordinário, pois nós sabemos quem Tu és, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Eu já tenho o caminho aberto Espírito de Deus, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, queridos? Repita: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sei que o meu Redentor se manifestará. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Diga: Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Semana que vem é o segundo elo da campanha, venha com a mentalidade que Deus está renovando em você.